Olá, galerinha do YouTube, e a pedido de um inscrito do meu canal Vinícius, hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Um abraço, Vinícius, do professor Iranilson Rodrigues, e vamos lá tirar sua dúvida. Uma observação: antes de tentar resolver uma regra de 3 simples, geralmente quando os alunos tentam resolver, o maior erro deles é querer logo fazer aquele jogo do X e querer fazer aquela multiplicação. Isso está errado. Antes de qualquer coisa, antes de começar a resolver um problema de equação que envolve regra de 3 simples, vocês têm que saber qual é a grandeza que esse problema está se encontrando. Se é uma grandeza diretamente proporcional ou se é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos falar de cada uma dessas grandezas. O que é uma grandeza? A grandeza é aquilo que o problema está te dando. Nesse caso aqui eu tenho duas grandezas, uma de tempo e uma de produção. Vamos supor que uma fábrica de quilo de alimentos, que uma fábrica em 5 minutos ela produz 100 kg de arroz. Em 10 minutos, essa fábrica produz 200 kg de arroz. E em 15 minutos, essa fábrica produz 300 kg de arroz. Olha só, vocês observaram que quanto mais o tempo passa, mais essa fábrica produz alimentos, ou seja, quilo de arroz, não é isso? Com 5 minutos, ela produziu 100 kg de arroz. Com 15 minutos, ela já produziu quantos quilos? 300. Então, quando essa seta, ou seja, as duas grandezas estão para o mesmo lado, nós chamamos ela de grandeza diretamente proporcionais. Agora vamos para a próxima grandeza. Agora aqui observe uma coisa. Aqui um ciclista ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo e ele percorre uma trajetória a 200 segundos. Aí depois ele aumenta a velocidade dele, ele está a 8 metros por segundo, a trajetória dele já diminui. Aí ele aumenta mais ainda a velocidade dele para 10 metros por segundo, o tempo dele cai mais. Ou seja, quanto mais ele aumenta a velocidade, mais o tempo lá do seu percurso diminui. Aqui está diminuindo, aqui está aumentando o tempo e aqui está reduzindo, ou seja, está diminuindo. Se você perceber, o tempo está inverso, a velocidade está inverso do tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Quanto mais você corre, mais você vai fazer menos tempo você vai gastar naquele percurso. Ou seja, aqui é uma grandeza inversamente proporcionais. Então, quando você for fazer, primeira coisa, quando for resolver uma questão de regra de 3 simples, uma questão de regra de 3 composta, temos que primeiro saber isso, a grandeza, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Agora vamos aos exemplos. Vamos para o exemplo 1. O exemplo 1 me diz o seguinte: com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Vamos lá. Ele está me dando o que? A velocidade em quilômetros por hora. Ele me dá a grandeza de velocidade em quilômetros por hora. E ele me dá o tempo. Outra grandeza. Tempo em horas. Aí ele me diz que eu fiz essa viagem em 80 km por hora, eu gastei nela 6 horas. E se a minha velocidade fosse 60 km por hora, ele quer saber quanto tempo eu gastaria.
Então está aqui minhas duas grandezas, né? Que é a velocidade e o tempo. Agora, qual é o próximo passo? Eu tenho que saber se essa minha grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para isso, nós temos que observar o seguinte, ó. Perceba que o meu tempo, ele fez o quê? Eu fiz em 80 e depois fiz 60, ou seja, ele diminuiu. O tempo, ó, ele está crescendo para cá, ele reduziu. E se eu fiz uma viagem, 80 km, eu gastei 6 horas, se eu reduzir minha velocidade, o tempo vai o quê? Automaticamente ele vai o quê? Aumentar, não é isso? Ele não vai aumentar? Olha aqui, ele vai aumentar, ó. Para cá meu tempo está aumentando e meu quilômetro aumenta para cá, ó. Eu reduzo a velocidade e vou gastar mais tempo para fazer o mesmo percurso. Por quê? Porque eu reduzi a velocidade. E o que eu falei para vocês? Se eu tenho uma grandeza, uma sobe, a outra desce, ela é o quê? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Quando ela está com seta ao contrário, ela é inversamente proporcional. Mas, professor, por que eu tenho que saber isso? Vamos lá, vamos chegar já nesse ponto. Vamos copiar aqui. Então, o meu 80 está para 60. Assim como meu 6 está para X. Agora vem a questão. Por que eu tenho que saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Quando ela for inversamente proporcional, ou seja, as setas ficarem por sentido ao contrário, uma sobe e outra baixa, você vai ter que invertir aqui, ó, na questão onde eu quero achar, que é o valor de X. Então você vai repetir o primeiro e vai invertir o segundo. X sobe e 6 desce. Isso só acontece quando for, atenção, isso só acontece quando ela for inversamente proporcional. Quando ela for diretamente proporcional, não. Pode resolver normalmente. Por isso que eu falei, não vai ler a questão, colocar logo X aqui, ó, já querer fazer a multiplicação. Primeiro, saber a sua grandeza, se é diretamente ou inversamente. Soube, aí agora sim, faz a conta. Vamos lá, a regra de 3. X vezes 60. X vezes 60. 60x. Ser igual 6 vezes 80, ou seja, 6 vezes 8, 48. E só faço acrescentar o 0. Eu quero saber o que é o valor do x, então eu vou isolar o x. Isolo o x, repito 480 dividido por 60 está multiplicando? Passa dividindo. 60. Meu x é igual a quanto? Elimina, ó, 0 com 0, aí fica 48 dividido para 6, que é igual a 8. 8 o quê? Em quanto tempo eu faria essa mesma viagem? 8 horas. Resposta é 8? Não. A resposta seria o quê? Em quanto tempo eu faria essa viagem? Eu faria essa viagem 8 horas. Tá aí a resposta. Então, vamos agora para uma questão que caiu no Enem. E vamos lá resolver uma questão que caiu na prova do Enem. Produção, na tela. Vocês vão acompanhando na tela que eu vou ler aqui. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada quilograma de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de, olha só,
Ele está dizendo que a questão não está dizendo que a mãe tem que dar para o seu filho 5 gotas a cada 2 quilos do peso do seu filho, 2 quilogramas. Aí a questão quer saber o seguinte: a mãe deu 30 gotas do seu filho. Então, quantos quilos pesa o seu filho? Entenderam? O problema está nos dizendo que a cada 5 gotas corresponde a 2 quilos do peso do filho da mulher. Só que ela leu a bula. E quando ela leu, ela viu que ela tem que dar 30 gotas para eles. Agora ela quer saber, se ela tem que dar 30 gotas, quanto quilo ele tem? Quantos quilos ele pesa? Vamos lá? Olha só. Vamos ver a sua grandeza. Se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Primeira coisa antes de resolver. Aqui, as gotas fez o quê? Aumentaram. Perceberam? É 5 gotas a cada 2 quilos. Então ela deu 30 gotas. Se ela deu 30, aumentou a gota e aumentou o quê? O quilo também da criança. Entenderam? Ela aumentou a dosagem do remédio que ela tem que dar para o seu filho, automaticamente devido o peso dele ser maior de 2 quilos. Compreenderam até aí? Tudo ok? Ou seja, se as setas estão para o mesmo sentido, isso é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Isso mesmo. Quando é diretamente proporcional, você vai escrever 5 está para 30, assim como 2 está para x. Não é preciso inverter, porque ela é diretamente proporcional. Só na inversamente proporcional que a gente inverte. Então, só conta. 5 vezes x, 5x é igual 2 vezes 30 ou 30 vezes 2, 60. Ok? Eu quero saber o valor do x, então eu vou isolá-lo. Isolando o x, eu vou repetir 60. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 60 dividido para 5 igual a 12. Ou seja, o peso da criança era de 12 kg. Produção, de novo, na lousa. Qual é a resposta? Letra A. Resposta, letra A. Certo? Então, Vinícius, e os outros alunos que estão ligados no meu canal, que também têm a mesma dificuldade em regra de 3 simples, revisam esse vídeo, volta ele de novo, vejam tudo que eu falei, escreva, pegue as questões que nós trabalhamos agora, reescreva no papel, resolva novamente, busquem outros livros, não fiquem só nesse vídeo, tá bom? Busca outras questões, pode ser questões de vestibulares também, do Enem. Assim vocês vão conseguir fazer quando for preciso uma questão dessa cair no vestibular, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus lhe dê sabedoria e que dê tudo certo nessa sua caminhada aí de vestibular. Amém?